A questão 4, se não for a mais fácil, é uma das mais fáceis da prova que nós estamos resolvendo agora no início deste DVD, não é isso? E o assunto é problemas do primeiro grau, você não vai ter a mínima dificuldade para resolver a questão. Tem uma pitadinha de números primos também envolvido aí nesse exercício. Se somarmos 7 números inteiros pares, positivos e consecutivos, obteremos 770, o número de divisores naturais do maior dos 7 números citados é? De novo, se somarmos 7 números inteiros pares, positivos e consecutivos, obteremos 770. Vamos lá. Números pares e consecutivos. Eu não sei quem é o primeiro, eu vou chamar de x, menor de todos. Se são pares e consecutivos, eles se sucedem, eles aparecem de 2 em 2, não é isso? Por exemplo, 8, 10, 12, 14, 16, enfim, eles vão pulando, vão se sucedendo de 2 em 2. Então o segundo número é o primeiro mais 2, x mais 2, o terceiro x mais 4, quarto x mais 6, quinto x mais 8, sexto x mais 10 e o sétimo x mais 12. A soma dos 7 tem que dar 770. Somando todo mundo vai ficar 7x mais 42 igual a 770. Para facilitar a nossa vida, vamos simplificar todo mundo por 7. Vai ficar 7x por 7x, 42 por 7, 6, 770 por 7, 110. Por isso, x igual a 104. O x é o menor de todos, portanto, não é isso? Maravilha. Se o x vale 104, o maior, que é o que ele quer, não é isso? É o x mais 12, ou seja, 104 mais 12, 116, que decomposto em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 29 elevado a 1, que é o próprio 29. O enunciado pediu o número de divisores naturais do maior dos 7 números, quer dizer, a quantidade de divisores positivos do 116. Decompondo em fatores primos, somando 1 a cada expoente e multiplicando os resultados, vamos obter a resposta, que é o 6. Né? Somando 1 a cada expoente, 2 mais 1 e 1 mais 1, e multiplicando os resultados, 3 vezes 2, 6. Essa é a maneira que você tem de encontrar a quantidade de divisores positivos de um número. Você assistiu a essa explicação no DVD Números Primos, não é verdade? Resposta, portanto, é a letra A. A questão 5 também, da mesma prova, ela pede de conhecimentos de MMC e de MDC. Também praticamente todo ano acaba aparecendo uma questão desse tipo, por isso você deve praticá-la com frequência, né? Para não esquecer e não haver risco de você perder essa questão tão simples, tão fácil no dia da sua prova. Sabe-se que x, y e z são números naturais distintos e x é maior que y. Considere A igual a x vezes y, está aqui A igual a x vezes y, e B igual a x vezes y vezes z ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado, não é isso? O que mais? O MDC entre A e B e o MMC entre A e B são respectivamente MDC igual a 21 e MMC igual a 1764. Se W é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, então o conjunto formado pelos divisores naturais de W possui quantos elementos, não é isso? Maravilha! O finalzinho da questão é igual ao da anterior. Então nós temos aqui o A, que é x vezes y, o B, que é x vezes y vezes z ao quadrado,
ou seja, x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado. Sabemos que o MDC entre A e B é o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes, e o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes, não é verdade? Então, os fatores comuns entre A e B são x e y. O z é um fator não comum. Com menores expoentes, o próprio x elevado a 1 vezes y, que é o próprio 21. E o MMC é o próprio b, não é isso? Já que tanto o x e o y são fatores do b. Com maiores expoentes, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Se eu tenho que x vezes y é igual a 21, substituindo aqui no MMC, eu vou ter x vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado igual a 1764. 21 ao quadrado vezes z ao quadrado igual a 1764. Quer dizer, simplificando 1764 com o 21 ao quadrado, que é 441, vai dar z ao quadrado igual a 4, ou seja, z igual a 2. Já encontramos o valor do z, não é isso? Como o MDC é 21, e nós temos que supor que x e y são primos, e o x sendo maior que o y, como o enunciado falou no iniciozinho, podemos então concluir que o x é 7 e o y é 3, porque o 21 é 7 vezes 3, não é verdade? Decomposto em fatores primos. Como o x é maior que o x tem que ser o 7 e o y tem que ser igual a 3. Então você já descobriu todo mundo. É só calcular o que ele quer. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dá 62. 62 é 2 vezes 31, não é isso? Ele tem 4 divisores positivos. O 1, o próprio 62, o 2 e o 31. Resposta letra A, 4 divisores positivos. A questão 6, ela cai bastante. O assunto é porcentagem. Também quase todo ano você vai encontrar uma questão desse tipo no EPICAR. E nós temos que saber resolvê-la. Ela não é difícil, mas vai dar um pouquinho de trabalho em relação aos cálculos. Um comerciante vendeu 50% dos 3/5 de seu estoque de pares de meia, com um lucro de 30% sobre o custo. Como pretendia renovar o estoque, reduziu o preço de venda e acabou tendo um prejuízo de 10% sobre o custo com a venda dos pares que restavam em sua loja. É correto afirmar que ao final do estoque, esse comerciante teve sobre o custo um lucro ou prejuízo, e de quantos por cento? Mais uma vez, um comerciante vendeu 50% dos 3/5 de seu estoque de pares de meia com um lucro de 30% sobre o custo. Vamos supor que o custo de todos os pares de meia seja X. O custo total do comerciante, X. O que ele arrecadou nessa primeira etapa? 50% de 3/5 de X com lucro de 30%. Você deve se lembrar que nós comentamos isso diversas vezes no DVD Porcentagem, que qualquer grandeza inicialmente, antes de qualquer aumento, antes de qualquer redução, antes de qualquer variação em seu valor, qualquer grandeza vale 100% em relação a ela mesma. Ok? Então, se o comerciante tivesse vendido essa quantidade de meia pelo preço de custo, ok? Nós teríamos 100% desse custo recuperado. Só que ele não recuperou tão somente o custo, ele obteve um lucro de 30%. Como ele obteve um lucro de 30%, ele arrecadou não apenas 100% do custo dessa quantidade de meias, e sim 130%, que é o custo 100% mais o lucro 30%. Mais uma vez para a gente entender melhor. O comerciante inicialmente vendeu 50%
de 3/5 dos pares de meia que havia no estoque. O custo global das meias é X. Como ele vendeu 50% de 3/5 do estoque, é porque é como se nós estivéssemos considerando 50% de 3/5 do custo inicial. Ok? Então, como ele obteve um lucro de 30% nessa etapa, ele não apenas recuperou o custo, que é 100% em relação a ele mesmo, e sim 130% desse custo, porque houve um lucro de 30%. Então podemos escrever 130%, 130 sobre 100, ou seja, 13 sobre 10, vezes 50%, que é 1/2, vezes 3x sobre 5. Fazendo a continha dá 39x sobre 100. Então na primeira etapa ele arrecadou o equivalente a 39 centésimos, 39% do custo total que ele acabou tendo que despender para adquirir as meias, tá certo? O que mais? O enunciado disse que o restante, como ele pretendia renovar o estoque, reduziu o preço de venda e acabou tendo um prejuízo de 10% sobre o custo com a venda dos pares que restavam em sua loja. Então, com os restantes, ele teve um prejuízo de 10%. Então, ele não arrecadou 100% do que ele gastou para adquirir o restante das meias. Ele arrecadou apenas 90% do que ele gastou para adquirir os restantes da meia. E qual é o restante da meia? Ora, metade de 3/5, 50% de 3/5 dá 3/10. Então o restante é 7/10, não é verdade? Então, esses 7/10 do custo foram vendidos com 10% de prejuízo, ou seja, por 90% em relação a ele mesmo. 90%, 90 sobre 100, que é a mesma coisa que 9 sobre 10, vezes 7/10 do custo, dá 63x sobre 100, 63% de x. Então, na primeira etapa, ele conseguiu recuperar 39% do que ele gastou. Na segunda, ele recuperou 63% do que ele gastou. Então, ao todo, nas duas etapas, considerando as duas etapas, ele conseguiu arrecadar 39 com 63, 102% de x, sendo o x o custo global que ele teve que despender para adquirir as meias. Como esse custo é 100% em relação a ele mesmo, ele arrecadou 102%, então ele obteve um lucro geral na operação conjunta de 2%, opção A. Ok? Então, um pouquinho complicado no primeiro momento, mas você vai ver ao longo deste DVD e dos demais diversas questões parecidas com essa, você vai entender melhor com toda certeza. Lembrando que o custo global para adquirir as meias é X. O comerciante gastou X reais para comprar todo o estoque de meias. Se você vende 3/5 do estoque, então para você não ter prejuízo, tem que arrecadar no mínimo 3/5 do custo. Se você vende depois 7/10 do estoque, você, para não ter prejuízo, deveria ter vendido no mínimo pelo preço de custo. Você deveria arrecadar no mínimo 7/10 do custo. E assim por diante. Na primeira etapa, como houve lucro, você não vai arrecadar apenas o que você gastou, os 100%. Você vai arrecadar 130% do que gastou nessa etapa. Na segunda etapa, houve prejuízo de 10%. Então você não vai conseguir arrecadar tudo que gastou, os 100%, naquela etapa, e sim apenas 90%.